Gente, esse é o momento que a gente tem agora para o estudo da lição, né? O Lições da Bíblia. A gente tem esse guia de estudo aqui, não é isso, Vandésia? Temos esse guia de estudo aqui. Você que está online aí, ó, fica ciente aí do nosso guia de estudo. Agora, esse guia de estudo, a gente está começando uma nova etapa, certo? Vamos estar falando agora sobre que livro? Eu vou deixar você falar porque é um livro que você ama, né? É uma carta que você ama. É verdade. É sobre o livro de Efésios. É uma carta muito bonita de Paulo, né, escrevendo para os crentes de Efésios. E, assim, um detalhe bobo. Quando eu leio alguma carta dessas, às vezes eu coloco os minutinhos de lado, do quanto tempo eu passei. Gente, é menos de 25 minutos para você ler uma carta maravilhosa. E é essa carta que a gente vai estudar durante todo o trimestre. É uma carta curta, porém ela pede um trimestre inteiro, porque ela é muito, muito profunda, né? Tem muito conteúdo. Muito. Hoje é só para a gente assim, dizer como vai ser, o pastor vai explanar um pouco os temas que a gente vai passar, mas eu queria começar lendo. Porque às vezes a gente não leu, vai que alguém passou a semana e não leu a Bíblia, e a gente às vezes acha que a leitura é complicada, que o entendimento é complicado, que eu não vou conseguir entender. Então eu queria combinar uma coisa com vocês. Primeiro eu vou colocar meus olhinhos, que eu sou ruim de ler de perto. E eu queria que você não olhasse a sua Bíblia pelo só um fator. Às vezes as traduções são diferentes, e eu leio uma palavra, você lê outra, e a gente não entende. Eu vou ler o início da carta, porque ela vai ser o grande convite para esse trimestre que a gente vai passar. Sim. Vocês vão prestar atenção, é muita informação, informações maravilhosas, né? Então, preste atenção na minha leitura. Minha voz não é lá essas coisas, mas é melhor que a gente entenda do que cada um leia uma interpretação diferente, tá certo? Ótimo. Então, Antes de Vandésia começar a ler, eu tenho 2 guias de estudo aqui para presentear para vocês, certo? Então, quem tiver interesse, pode levantar a mão, exatamente. Ó, já temos um interessado ali atrás, Vivian vai me ajudar. Vivian já está com outro guia. Temos mais um aqui disponível. É de graça, você não vai pagar. Olha lá, a Ivonete também está levantando lá atrás. Mas eu tenho outro em casa e eu trago. Já está prometido aqui, tem um novo para o seu também em casa, viu? pronto. Ah, é? Não são lições não, né? São repreensões, entendi. Muito bom. E assim, né, para quem não ganhou, não deu tempo de comprar, ou só se empolgou agora, cara, vai ser muito bom esse trimestre, eu quero. Tem o site da Casa Publicadora que você pega a lição gratuitamente. Sim. Também. Então, se não deu tempo comprar, se não deu tempo vir aqui, veja que a lição é muito boa. Se tiver dúvida, fala com a gente, que a gente providencia. Manda mensagem. Vamos só fazer uma oração? Claro. Aí a gente começa com a leitura da Bíblia e em seguida a gente vai conversando um pouquinho sobre o que estudamos nessa semana. Oremos. Querido e bondoso Deus, nos ajuda nesse momento agora a estudar novamente um tema que a gente explorou a cada dia durante a semana e nos ajuda a refletir sobre esse tema para que a gente consiga tirar lições práticas também em nossas vidas, entender o que Tu queres para as nossas vidas e nos ajuda também a colocar em prática. Nos ajuda então nesse momento concedendo o Espírito Santo iluminando as nossas mentes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, eu vou tentar ler bem rapidinho, mas antes disso, por que eu estou lendo? Porque a igreja existe, a fé existe por causa desse livro aqui. Por mais que você nunca tenha lido a Bíblia, por mais que você nunca tenha ouvido falar nada, mas no momento que você se ajoelha e você ora, você percebeu que existe um Deus. E quem justifica essa percepção é esse livro. Todo mundo está aqui porque esse livro nos convida a estar aqui. Todo mundo acredita em Cristo porque a gente não viu, porque esse livro diz que ele existiu, que nasceu, morreu. Então, gente, tudo isso aqui. A leitura bíblica, ela não é uma das coisas que o cristão pode fazer. A leitura bíblica é a raiz do porquê você está aqui. Estar aqui e não saber disso é como dizer que gosta de futebol e nunca ter assistido um jogo. Então, é por isso que, nesse momento, eu vou realmente pedir que vocês acompanhem a leitura. Porque é por causa dessa leitura que a gente está aqui, né? Então, Efésios 1 começa. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo de Éfeso, seguidores fiéis de Jesus.
Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus lhe deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez, para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente, derramou generosamente sua graça sobre nós, com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou a sua vontade de secreta a respeito de Cristo, isso é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é esse. No devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. Amém? Não dá para entender? Dá para entender o texto, não dá para entender tanto amor num texto. Por isso que a gente lê esse livro aqui. Mas o texto a gente entende. E o trimestre é para a gente entender por que Deus tem tanto amor assim. Né? Muito bom. O livro de Efésios, como a Vandésia leu aqui para a gente, logo no início, já deixa bem claro quem é o autor. Né? É Paulo. Alguns estudiosos, né, Vandésia, têm mostrado e tentado criar argumentações para dizer que não foi Paulo que escreveu. Mas aí a gente não tem como nem dizer que não foi Paulo, porque a própria Bíblia, a própria carta, ela já é assinada pela autoria de Paulo. Então já não nos resta dúvida dessa autoria específica, que é o próprio evangelista Paulo. Inclusive, se a gente falar assim, que não foi Paulo que escreveu, então já vai terminar tirando tudo também que ele escreveu. Vai terminar desacreditando de tudo que está escrito nessa carta tão importante. Ele deixa tão claro, né? Eu, Paulo. Exatamente. Ele já inicia se apresentando e assinando essa carta. Alguns estudiosos apontam que talvez não seja Paulo por causa da escrita diferente, comparado com outras cartas de Paulo. Porque aqui ele escreve um pouquinho diferente. Mas Paulo ele tem essa facilidade de se adaptar ao público. Ele consegue falar com aquele público de acordo com aquele público representa, com relação à cultura também daquele público. Então, Paulo, ele é um evangelista antenado. Então, ele é ligado nesses detalhes e ele consegue mudar um pouquinho a sua fala de acordo com o público. Ou seja, não é que as cartas sejam diferentes, os públicos eram diferentes. Os públicos eram diferentes, exatamente. E aqui a gente entende, logo no início do guia de estudos, passa para a gente, a partir do dia de sábado, mostrando o perfil desse público no momento. Paulo, ele tinha evangelizado esse público. Paulo é um evangelista que para mim é muito interessante. Por quê? Porque ele é aquele evangelista que vai, prega o evangelho, constrói ali uma igreja, constrói ali um povo, mas depois, mesmo que ele saia daquela cidade, aparentemente ele não abandona. Então ele tem um cuidado específico e ele fica antenado. Ele fica sempre antenado no que está acontecendo com esse povo, que ele pregou o evangelho, que aceitou Cristo na vida, que colocou aquela comunidade para andar, aquela igreja para andar, e ele fica ligado. E uma das coisas que o Guia de Estudo apresenta para a gente aí no dia de sábado, mostra que um dos motivos de Paulo escrever essa carta, colocando tanta ênfase em Cristo, é exatamente para animar o povo. O povo estava um pouco desanimado ao saber e ficar sabendo sobre a perseguição que Paulo estava sofrendo. Mas daí Paulo vai, escreve uma carta para animar esse povo e anima esse povo falando sobre Cristo, como o Vandésia acabou de ler aqui para a gente. É porque é assim, ainda bem que eu estou com um pastor, que aí ele vai organizando aqui as ideias se é alguma coisa errada. Mas Paulo foi muito, muito perseguido, sofreu muito, foi torturado, foi preso. Então, é assim, vamos dizer que ele não era o garoto propaganda ideal
para aquela mensagem. Primeiro, era uma mensagem estranha, né? Sabe aquele bandido, aquele marginal ali que morreu? Ele ressuscitou. Ele é filho de Deus. Tem 12, 11, e depois aquele outro que perseguia os 11 também se juntou, esse povo aí, e está falando de um reino que não é aquele reino que Moisés veio e libertou o povo. Não, é um reino estranho, é um reino que pega a lei e fica esmiuçando e faz você pensar diferente e diz que vai... Então, veja só, 2000 anos depois é fácil a gente entender. Mas Paulo, o perseguidor dos cristãos, estava anunciando que aquele que morreu na cruz tinha ressuscitado. E ele estava sofrendo muito por isso. Ele era o representante de Deus, de um Deus que não o protegia. Paulo tinha uma preocupação, né, de que os sofrimentos dele gerassem, naquela nova fé, dúvida a respeito de Deus. Então, ele tem muito, muito, muito cuidado, né, em como ele vai escrever, como ele vai dizer e animar, né, os cristãos. Além desse ponto aí que a gente encontra certa dificuldade, né, para Paulo pregar o evangelho por causa desses detalhes que a Vandésia passou para a gente, o guia de estudo também aponta uma outra coisa interessante que dificulta ali o evangelismo de Paulo, né, principalmente para essa cidade específica. Vandésia, lembra para a gente como é que era essa cidade? Era uma cidade rica, pobre? Porque isso, quer ou não, influencia um pouquinho, né? Isso, e também tem isso, gente. Não era uma carta para um pequeno grupo de pessoas, não. Era uma carta para pessoas que moravam numa cidade muito próspera, uma das cidades mais prósperas, né, de Roma, do governo romano. Eram 250 mil habitantes, tinham portos. Era uma cidade que estava muito próspera. Pense num país onde todo mundo está muito bem. Estou fazendo só para a gente entender o contexto. Pense num país onde todo mundo está vivendo bem, bem financeiramente, né? Muito grande. E aí vem esse evangelho, né? Tem essa dificuldade. Esse é um ponto também de dificuldade que o irmão levantou aqui agora para a gente. Paulo, nesse contexto aqui, ele está enfrentando também essa dificuldade em pregar o evangelho aonde as pessoas não estão acostumadas a adorar o Deus verdadeiro. Estão acostumados a adorar deuses. E deuses para tudo, né? Tem deuses para Deus do ar, da terra, deuses do mar, Deus da prosperidade. E Diana era, de fato, uma das deusas mais importantes para eles naquela época. Então, Paulo, ele tinha... Quem estava em casa não ouviu o comentário, mas foi muito bom, né? O irmão estava falando justamente que essa cultura de adoração a deuses também era um fator econômico. Então, Sim. O evangelho também vinha e prejudicava economicamente, né? Sim. A gente percebe, além desse ponto específico, a questão do dinheiro, da adoração aos deuses, que essa cidade também não era uma cidade pequena, como Vandésia mostrou aqui para a gente. Eu fiquei pensando até mesmo no nosso contexto aqui em João Pessoa mesmo. Em João Pessoa, talvez Paulo também tivesse a mesma dificuldade. Não porque tenha palácios assim, né, tal, mas a gente entende que aqui na nossa cidade também tem um fluxo muito bom de dinheiro, principalmente agora, nessa época, né, de turismo. A gente tem visto que a nossa cidade ela tem crescido muito nessa questão de turismo. Então, não é uma cidade comum para Paulo estar ali pregando o evangelho. A gente encontra certos desafios. Eu não sei se você já teve contato com o evangelismo, ou já foi evangelista, um missionário, e você percebe que quando você está numa cidade assim, para pregar o evangelho é difícil, por quê? Porque as pessoas sentem menos necessidade de ter Cristo na vida. Porque acha que o dinheiro consegue fazer o quê? Suprir todas as necessidades. Consegue suprir tudo. Então, esse era o contexto de Paulo pregando aqui para os Éfesos, certo? Em Atos, capítulo 18, a gente vê que o crédito total não é só para o evangelista Paulo, né? A gente vê no capítulo 18 de Atos. Capítulo 18 de Atos, no verso 18. Oi. Temos um comentário? Temos, já vi, quer comentar. Oi. Ou está só testando? Não, dentro desse comentário aí Tá. financeiro, eu queria só comentar o seguinte. Peraí, pronto, voltou aqui. Porque logo na introdução de Paulo, ele já desconstrói algo que era bem cultural. Porque Éfeso era uma cidade rica, próspera. E como a maioria vivia na barganha do paganismo, então eles acreditavam que as bênçãos eram financeiras. Tanto na cultura judaica como na cultura pagã. E logo na introdução, no verso 3, Paulo fala assim, ó, bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E aí ele explica o porquê. Porque
Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos, impreensíveis na presença, e nos amou e decidiu nos amar primeiro. Então, não era uma mensagem popular colocar a bênção de Deus pelo fato de Cristo nos amar. Então, talvez não seriam bem aceitos, porque eles queriam, dentro do paganismo, Deus, eu sou abençoado por Deus porque eu sou bem sucedido financeiramente. E Paulo vem desconstruir essa ideia, mostrar, não, vocês são abençoados por Deus pelo fato de Cristo amar vocês primeiro. Então, essa bênção, muitas vezes, hoje em dia, as pessoas não procuram essa bênção, procuram a bênção material, bênção financeira, ou bênção de você se dar bem aqui nessa vida, não adoecer e nada de errado acontecer. Mas a gente tem que começar a olhar nessa perspectiva de que a bênção de Deus, todos os dias, pelo fato de você acordar, saber que está salvo, saber que você está perdoado, traz leveza de vida. Então, Paulo ele já introduz o evangelho, que é essa essência de ter a consciência todos os dias ao se levantar, que você foi perdoado por Cristo, e Cristo amou você primeiro, a despeito do que aconteça. E às vezes a gente está focado numa dificuldade, num problema. Hoje a gente está bem porque está tudo certinho, mas amanhã já acorda com a notícia ruim e parece que o evangelho escureceu para a gente. Não. Todos os dias a gente tem que se acordar com essa introdução que Paulo fez aqui, pelo fato que Cristo amou você primeiro. E assim, como o pastor falou, né, a gente tem falado como eram pessoas que tinham uma cultura idólatra. E a cultura idólatra qual é? É barganha, né? A cultura idólatra, às vezes a gente acha assim, que a cultura idólatra sou eu adorando outro ser maior. Não, a cultura idólatra eu tenho um objeto de adoração, onde eu imponho o que eu quero e eu dou algo e ele me dá. Na verdade, quando você tem um ídolo, seja ele qual for, o Deus é você. Porque você não chega para o seu ídolo e diz, faça a sua vontade. Você chega para o seu ídolo e diz, eu quero isso em troca disso. De quem é a vontade? Né? Então, para quem está nesse mecanismo, né, muito bem, de barganhar com seus deuses, de ter um retorno financeiro, imagina, gente, é toda uma economia, é todo um modus operandi, tranquilo, porque, tipo, eu dou oferta à minha deusa, ela me dá isso, então está tudo bem, né? Sou eu estou ganhando dinheiro com isso, e o Evangelho de Paulo vem dizer o quê? Que a gente está liberto dessa barganha, que o que a gente tem é da vontade. É uma desconstrução da fé muito grande. E isso, gente, essa desconstrução é um convite diário. Porque a qualquer momento eu posso estar nesse mesmo modus operandi de barganha com Deus. E quando eu barganho com Deus, eu sou Deus, né? Pronto. Uma pergunta com o microfone, que aí todo mundo vai ouvir. Dentro dessa temática, né, vocês falaram a questão da idolatria, da barganha que é feita a idolatria a esses deuses e tudo mais, mas tudo isso sendo explicado num ponto de vista de não sei quantos anos atrás. E, às vezes, o cristão ou o cidadão, a pessoa moderna de hoje, pensa que está livre dessa idolatria, porque não existe mais, né, o monumento de Diana para adorar, ou isso ou aquilo. E eu queria que vocês pudessem falar um pouco como, às vezes, a gente está refém dessa idolatria, até de maneira imperceptível. Foi um pouco do que eu falei, e também vai sair muito. Olha, aguardem que a carta vai passar tudo isso. Mas essa questão, a gente faz isso com Deus quando a gente é cristão. Tipo, né? Eu faço isso. Eu não gosto de dar nome dos isso e isso, mas tipo assim, né? Eu não como isso, eu não bebo isso, eu não digo isso, eu dou isso, eu tenho um comportamento assim. E aí a gente acha que isso acredita misericórdia em Deus. Isso é uma idolatria. Você está barganhando, né? Seria isso. Mas a gente vai sair da lição, né? Vai, mas como ela fez a pergunta, é bom a gente estar muito abordando bom, um pouquinho mas sobre é isso aqui, isso. porque está dentro do contexto também. Tá. Mas veja bem, Vivian, eu costumo entender se eu estou colocando alguém ou algo acima de Deus na minha vida, quando eu paro para analisar as minhas prioridades. Certo? Então, com relação a, beleza, não temos os monumentos, né, dos deuses e tal, com relação a dinheiro, mas quando eu percebo que, digamos, com relação a dinheiro, quando eu percebo que a minha prioridade todos os dias está em apenas ganhar dinheiro, só isso, e não colocar Deus no primeiro lugar nos meus dias, eu começo a entender que possivelmente, de fato, imperceptível, eu esteja colocando o dinheiro em primeiro lugar, ou o trabalho em primeiro lugar, ou até mesmo um filho em primeiro lugar.
A gente consegue colocar várias coisas no lugar de Deus de forma imperceptível. Isso é fácil. Não só o dinheiro, mas como eu falei agora, até mesmo a questão do filho. Um filho, um pai, uma mãe. Às vezes as pessoas, elas perdem um sentido de vida. Quando perdem um filho, quando perdem um pai. Não é que eu queira cancelar essa dor. Mas qual é o nosso sentido de vida? É o filho, é o pai ou é Deus? Da mesma forma o dinheiro. Na prática mesmo, todos os dias, eu penso assim. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso, ou a primeira coisa que eu faço, ali eu estou colocando a minha prioridade. Então, quando eu acordo, quais são as minhas primeiras preocupações? É falar com Deus? Ou é de imediato acessar o WhatsApp, acessar o Instagram, responder coisas do trabalho, ou começar a resolver problemas e não coloquei Deus em primeiro lugar? É uma das formas da gente começar a analisar direitinho se eu estou colocando Deus ou não em primeiro lugar. Eu posso dar só mais uma dica rápida? Outra Pode. pergunta que a gente pode se fazer Nosso é: tempo. o que é que eu tenho medo de perder? 5 minutos. O que você tem medo de perder? Ah, eu tenho muito medo de perder o meu emprego. Então, você tem certeza que seu emprego é que ele mantém. Eu tenho muito medo de perder fulano. Entendeu? Assim, a pergunta do o que é que eu tenho medo de perder faz a gente entender de quem nós dependemos. Eu morro de medo de perder que Deus pare de me amar. De verdade. Quando eu faço... O pastor sabe das minhas noias, a gente conversa muito. Né? As nossas noias, né? Nossas noias. Porque eu também tenho as E a minhas. minha grande noia, ele sabe, era quando dizia assim, será que eu estou fazendo tudo isso? Será que eu sou... Será que eu não... Né? O meu eu tenho muito medo de não ser amada por Aqui Deus. vocês estão lidando com duas cabeças com TDAH. Diagnosticados e medicados. Pois é. Então, a gente perde fácil a atenção, foge rápido mesmo. Parece que a cabeça TDAH vive tão em sintonia que a gente tá de preto, mas não combinou não, tá, gente? Isso aqui não foi proposital, não. A gente chegou aqui e viu que os dois estavam de preto, exatamente. É o Cid, faz parte. Vamos. Mas aí, voltando para cá, Vandés, a gente só tem agora de 4 a 5 minutos para fechar alguns Ainda bem que tem 3 minutos agora. Ainda bem que tem 12 lições aí pra gente, mas, né? assim, uma das coisas Fecha que a gente aí, consegue pastor. perceber rapidamente aqui é que quando o evangelho ele é pregado, quando a verdade ela é propagada, ela muda a realidade das pessoas. Né? O irmão ali colocou a questão de Diana, que foi que o evangelho que Paulo pregou prejudicou o financeiro, prejudicou isso e aquilo, mas é porque é assim que funciona o evangelho em nossas vidas. Quando o evangelho ele é pregado, as coisas começam a mudar. No contexto do livro de Efésios, a gente vai ver que a pregação sobre Cristo, essa carta, que inclusive, Vandésia, a carta, ela não era lida apenas para a igreja, mas ela tinha um costume de circular. Então, a carta ela ficava circulando nas igrejas para essa mensagem chegar para todo mundo. Então, quando o evangelho é pregado, ele muda. E mudou tanto que no livro de Efésios, a gente vai entender que Cristo, ele venceu. Que Cristo, ele venceu aquela cultura, inclusive até os dias de hoje. Sabe o que é interessante? Eu estava vendo um vídeo do pastor Leonardo Nunes, que foi o meu professor lá no seminário. Ele teve o prazer de visitar essa região. E ele disse que as estruturas de Diana que existia na cidade, o resultado do evangelho de Paulo foi tão bem pregado, foi tão bem feito, que essas estruturas hoje estão todas quebradas. Na verdade, hoje só existem 3 estruturas delas quebradas, e a maior delas só tem 1 metro. Ou seja, somos maior do que elas. A minha altura e a sua já está maior do que essa, exatamente, só tem 1 metro. Então, assim, quando o evangelho ele é pregado, o resultado está aí até hoje. O evangelho, quando entra, ele entra para mudar a vida das pessoas, e mudou a vida daquelas pessoas. A gente vai ver ao longo desses 3 meses falando como mudou, por que mudou, cada assunto profundo, onde a gente vai entender a vontade de Deus. Agora, para fechar, que já passou os 3 minutos, não é isso? Vandésia, um dos temas principais que a gente vai ver na carta de Efésios, tem vários temas, na verdade. Vai falar sobre a missão da igreja, sobre herança, perseverança, conduta do cristão, testemunho, fé, esperança, um montão de coisa. Mas tem uma coisa que a gente vê que Paulo pede como evangelista, pautado na vida de Cristo, que é a questão da unidade. E aí eu quero fechar com esse momento aqui. Nessa carta que
Paulo escreve, Paulo ele preza e fala e pede para que os cristãos eles vivam em unidade. Gentios e judeus em uma unidade. Apresenta isso também como se estivesse falando assim também, ó, a divindade vive em unidade, o céu vive em unidade e a igreja precisa também viver em unidade. O centro tudo é Cristo, a unidade em Cristo e ele como referência. Vandésia, essa igreja, ela tem lutado por isso. Muito. Acho que é um bom tema para a gente fechar agora esse momento, em poucos minutos aí. O que é que você tem a dizer sobre essa questão de unidade? Que a unidade, ela é criada por identidade. E a nossa identidade, aí eu acho que acabou fechando e voltando para o início, é isso aqui. Então, assim, nós somos Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não basta só isso. Todos os que estão aqui, toda a nossa liderança, a gente tem essa inquietude de o que é que Deus está nos falando. Né? Então, Paulo, quando ele chama a unidade, ele diz o porquê. Por que unidade? Porque fostes criados, antes da fundação do mundo fostes salvos. Ele vai falando sobre Deus. Então, a nossa unidade aqui, o que nos une, é o Deus a quem servimos. E a gente só vai saber o Deus que a gente serve se a gente descobrir isso aqui. Não é? E é esse Deus que faz com que a gente também ajude o outro a se manter aqui. Então, a unidade ela é vertical e horizontal. Né? É a busca de conhecer a Deus, a busca de viver em comunidade. A carta, Paulo não escreveu um livro como as pessoas escrevem assim, olha, eu vou editar esse livro, você vai na livraria e compra. Não. Era uma carta que era para ser lida em conjunto, para ser vivida em conjunto, para ser conversada. Bíblia não se lê, Bíblia até se lê sozinho, mas se vive junto, né? Não é um livro que se vive só, se vive junto. Exatamente. Então, gente, que esse guia de estudo faça a gente lembrar constantemente que é Cristo em primeiro lugar, que Cristo é exaltado, precisa sempre ser exaltado. Ele é a nossa prioridade e o que Paulo pede é que a gente viva com essa referência de Cristo em unidade como igreja. Tem algo para falar? Ah, porque é a próxima, tá certo. Então que a gente não se esqueça disso e tente viver, colocar isso em prática todos os dias. Vai fazer a diferença em nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.